Muito bom dia, 11 horas e 27 minutos pelo horário brasileiro de verão. Nós estamos iniciando pela Band Amazonas, a TV mais popular do nosso estado, a edição de terça-feira ao vivo do programa Exija Seus Direitos, que já está no ar há 17 anos para fazer valer o seu direito de consumidor, de consumidora, de cidadão e de cidadã. Aqui no nosso programa, nós sempre procuramos reencontrar as pessoas através do nosso quadro Procura-se. Nós realizamos os sonhos das pessoas que acreditam em dias melhores, que devotam confiança no programa Exija Seus Direitos, através do nosso quadro A Hora da Esperança. E nós procuramos também, com a intervenção sempre precisa, com base nas leis que regem o nosso país, resolver os problemas das pessoas que procuram o programa Exija Seus Direitos. Hoje, no nosso programa, nós vamos mostrar mais uma história de sucesso do nosso quadro A Hora da Esperança. Ontem nós entregamos aqui 2.000 cópias do novo CD do Eduardo Queiroz, que participou do nosso quadro A Hora da Esperança, e apesar de ser muito jovem, ele tinha um sonho já de muitos anos, que era o de gravar o seu CD. Graças à união de esforços de vários empresários, de várias empresas do nosso programa, é mais um sonho realizado. Chegaram até pessoas a não acreditar que eu estava fazendo esse trabalho aqui. Teve delas que duvidaram. Está aqui a prova de que é verdade, de que o meu grande amigo Marco Rota está me ajudando através dos patrocinadores. Vamos mostrar também no programa Exija Seus Direitos de hoje a intensificação da fiscalização contra motoristas embriagados na cidade de Manaus. Cresce assustadoramente o número de pessoas presas embriagadas ao volante. Para quem for pego bebendo e dirigindo, é uma multa de R$ 1.915 e fica sem habilitação durante um ano. Tem que fazer novamente um curso de reciclagem. E se a pessoa for pega acima de 0,34, o motorista é flagranteado, é preso e só sai se pagar uma fiança. Esse é um problema que nós vamos discutir no nosso programa. E você quiser ajudar a gente, pode ligar inclusive já para os telefones do nosso programa, mandar mensagem para a gente. Nós estamos providenciando também, já no Exija Seus Direitos, um WhatsApp, que é uma mensagem entre os telefones, gratuito, que você não paga nada. Nós vamos ter essa semana, se Deus quiser ainda, um WhatsApp também para que a gente possa se comunicar. Telefones da produção 3307-0423, mensagens de texto para 9424-1821. Se Deus quiser, essa semana nós vamos providenciar também o nosso WhatsApp para que a gente possa se comunicar sem custo algum para os telespectadores do programa Exija Seus Direitos. Mas esse caso do Detran, primeiro é bom salientar o esforço que o Leonel Feitosa, que as equipes do Detran, que os integrantes do Detran têm feito numa nova concepção e uma nova filosofia que foram implementados no Detran do Estado do Amazonas. O Detran era um órgão um tanto quanto acéfalo, não tinha muita cabeça, tinha muito corpo, mas não tinha direção. Agora tem direção, a direção firme, segura, austera, do Leonel Feitosa. E cresceu de forma muito intensa o número de pessoas que foram flagradas dirigindo embriagadas. Mas por quê? Porque, claro, é óbvio que o Detran intensificou a sua fiscalização. Colocou o seu pessoal em campo, foram fazer blitz na capital e também no interior do estado. Utilização dos bafômetros para detectar aqueles que continuam misturando álcool com direção. Vamos falar também do caso do pequeno Mateus, que infelizmente teve a vida ceifada no bairro do Santo Antônio por um motorista embriagado. E eu estava de férias quando recebi uma mensagem do pai me informando que o condutor do veículo, que estava embriagado, e possivelmente não só embriagado, fora preso agora recentemente, umas 2 semanas atrás, com uma grande quantidade de cocaína. Este cidadão que tirou a vida de uma criança embriagado na contramão, numa procissão no bairro do Santo Antônio, deveria estar preso. Mas por conta da fragilidade das nossas leis, o que acontece? O cidadão
foi condenado, foi apenado, foi levado a júri popular. O primeiro caso na história do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Foi condenado, mas recorreu ao processo e aguarda o recurso em liberdade. Enquanto isso, esse cidadão que já matou uma criança, ele estava traficando drogas. Se ele tivesse preso, se as leis do nosso país fossem mais severas, com certeza ele não estaria nas ruas traficando drogas. Mas nós vamos tratar desse caso daqui a pouquinho na reportagem. Vamos mostrar também mais um consumidor que procura o programa Exija Seus Direitos, porque ele foi até uma assistência técnica, levou o aparelho celular, era para entregar em 15 dias, 60 dias se passaram, não existia peças de reposição. O Ildebrando procurou o nosso programa, o Oliver foi lá e o resultado vocês vão acompanhar daqui a pouquinho. O Exija Seus Direitos, a edição de terça-feira, vai começar agora com o nosso quadro Procura-se. O Denilson da Silva veio ao nosso programa hoje. Ele estaria ontem aqui, mas não pôde vir, está hoje aqui no nosso programa, porque ele quer tentar a sua ajuda para localizar o irmão, o Francisco de Assis. Ele conta que desde pequeno foi criado pelos avós, ele não lembra o nome, em uma localidade chamada Cambicho. Quando ele tinha aproximadamente 6 anos de idade, os avós vieram a falecer. Então o Denilson ficou sendo criado pelo tio, que posteriormente lhe deu para uma família criar. Ficou sendo criado por essa família até os 15, 16 anos de idade. Já o irmão Francisco de Assis morava com a mãe, a dona Noêmia Maria da Silva, e o pai dele, que não é o mesmo pai do Denilson, o Manuel Pará, no município de Pauini. Recentemente, o Denilson encontrou o seu Manuel Pará no município de Novo Airão. Teria dito, inclusive, ao Denilson que a dona Noêmia, mãe do Denilson, teria, inclusive, infelizmente falecido, mas que o filho, o Francisco de Assis, estaria morando na cidade de Manaus, no bairro do São José, próximo ao shopping center. E estaria, inclusive, trabalhando como pedreiro e tem um apelido que é Porcão. Então, se você tem alguma informação sobre o Francisco de Assis, filho da dona Noêmia Maria da Silva e do seu Manuel Pará, irmão por parte de mãe do Denilson da Silva, que aí está agora no seu vídeo, por gentileza, entre em contato com a produção do programa Exija Seus Direitos. Há muitos anos os irmãos não têm qualquer tipo de informação, não têm qualquer tipo de contato. E o Denilson vem hoje confiante no programa Exija Seus Direitos e, mais precisamente, confiante na ajuda dos nossos companheiros, amigos, parceiros, telespectadores que há anos nos auxiliam para reencontrar as pessoas. Qualquer informação sobre o pedreiro Francisco de Assis, que é conhecido também como Porcão, filho da dona Noêmia Maria da Silva, irmão do Denilson, por gentileza, entrar em contato com a produção do programa Exija Seus Direitos. São 11h35. Nós estivemos conversando com o diretor-presidente do Detran, nosso companheiro Leonel Feitosa. Está crescendo de forma assustadora o número de pessoas presas por dirigir embriagadas. Vocês vão ver a reportagem, a Amanda Mota esteve no Detran e nós vamos depois traçar um paralelo entre essa questão daquelas pessoas que continuam insistindo nessa combinação que muitas vezes tem trazido mortes, ceifado vidas no trânsito da capital e também no interior do estado. Os detalhes nós vamos acompanhar direto na reportagem da Amanda Mota. Se beber, não dirija. Essa é a frase mais utilizada em quase todas as campanhas do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, como forma de tentar combater acidentes. Mas os atos de irregularidades continuam diariamente. Segundo o diretor-presidente do Detran, a melhor forma de evitar problemas é a conscientização do próprio condutor. A lei seca ela é uma lei que ela não impede ninguém de beber. Ela apenas alerta as pessoas que o álcool e direção sempre acaba em tragédia. Então, se você vai sair de casa para uma festa, para um bar, vá de táxi, vá de ônibus, vá de carona, mas nunca vá dirigindo o seu veículo,
porque fatalmente irá acontecer uma tragédia. As multas por embriaguez subiram no que diz respeito às infrações de trânsito cometidas no Amazonas. Esse aumento se deve a um número maior de fiscalização. Para quem for pego bebendo e dirigindo, é uma multa de R$ 1.915 e fica sem habilitação durante um ano, tem que fazer novamente um curso de reciclagem. E se a pessoa for pega acima de 0,34, o motorista é flagranteado, é preso e só sai se pagar uma fiança. E responde a um processo também criminal e administrativo. Os motoristas fazem de tudo para fugir do cumprimento da legislação. O aplicativo para smartphone Waze é a forma mais recente e moderna que as pessoas encontraram para continuarem na ilegalidade. O software funciona como um GPS e os próprios usuários informam situações como blitz e acidentes em tempo real, que mantém os outros usuários bem longe desses locais. E as pessoas, quando passam por uma operação no Detran, por uma blitz, automaticamente eles já repassam para as outras pessoas que naquele local está tendo uma blitz. Então isso é danoso. As pessoas têm que ter consciência que as operações de trânsito, elas são feitas para preservar a vida das pessoas e não para prejudicar ninguém. As ações do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito são rotineiras e mudam de acordo com o calendário anual. Ontem começamos com a operação que nós batizamos de Operação Lata Velha, né? Porque existem muitos carros que não têm condições de circular na cidade. Não é que sejam carros antigos, não. São carros que não têm a mínima condição de circular. A partir de segunda-feira também iremos começar com a operação de fiscalização das vans e dos transportes escolares, porque começa o retorno das crianças à escola. Então nós vamos fazer essa fiscalização para que não ocorram incidentes como ocorreram no passado, em que crianças foram vítimas aí e estavam no transporte escolar. Olha, por conta dessa intensificação da fiscalização por parte do Detran, os índices de acidente em Manaus caíram 45%. 45% são dados muito expressivos graças a esta nova política implementada dentro do Detran. Não são raras as famílias que têm no seu histórico, infelizmente, pessoas que perderam a vida por conta da irresponsabilidade de outros. Vocês já sabem disso, perdi um irmão com 27 anos de idade, porque 3 menores imbecis, delinquentes, embriagados, com 15 anos de idade, pegaram um veículo e começaram a fazer roleta russa no interior do Paraná, onde mora a minha família até hoje. Tem o caso do pequeno Mateus, que eu sempre cito aqui como um grande exemplo da justiça, porque pela primeira vez um tribunal e uma juíza leva a júri popular um cidadão que dirigia embriagado na contramão, subiu a calçada e tirou a vida de uma criança. Esse cidadão foi julgado, foi levado ao tribunal do júri. Pessoas simples e comuns do povo fizeram o julgamento e ele foi condenado. Só que a legislação permite que ele recorra da decisão popular, do júri popular. E por conta desse recurso, ele aguarda agora o novo julgamento deste recurso em liberdade. E foi preso em flagrante transportando uma grande quantidade de cocaína. Então vejam como são os paralelos das leis do nosso país. Muitas vezes, e é isso que a população tem que entender, muitas vezes não basta apenas o juiz ter sensibilidade, o desembargador ter sensibilidade, um júri ter sensibilidade de se fazer justiça, porque um pai, uma mãe, uma família perderam uma criança. Eu estou dando um exemplo do que aconteceu, um exemplo apenas. Uma família perdeu uma criança. E ao menos o sentimento de justiça deveria ser dado a esta família. E isso foi dado pela
Misa Thelma, que foi a primeira juíza a invocar essa questão de levar um assassino do volante à júri popular, quebrando paradigmas, inclusive no estado do Amazonas. Isso foi dado à família. O problema não é o posicionamento da justiça, dos desembargadores, das pessoas que compuseram este tribunal do júri popular. O problema é a legislação brasileira. É isso que precisa ser mudado. Porque se um cidadão como esse, que matou uma criança, tivesse verdadeiramente a regra da lei contra a sua atitude, ele não estaria solto e não estaria traficando, não estaria vitimando os nossos filhos, a nossa sociedade e principalmente a nossa juventude. Então, não satisfeito em tirar uma vida de uma criança, o cidadão foi ser traficante. Por quê? Porque ele se acha digno de ser impune. Porque ele percebeu que as leis que regem o nosso país são muito falhas. Porque ele mesmo matando uma criança, sendo condenado, ele continua solto e se achou no direito de ser traficante também de droga. Esse é o nosso país. Se a lei tivesse sido levada ao pé da letra, se não houvesse recurso uma vez condenado, o cidadão estaria cumprindo pena pelo assassinato de uma criança que estava acompanhando uma procissão no bairro do Santo Antônio. Mas a legislação brasileira, infelizmente, é desse jeito. É cheia de falhas. E acaba fazendo com que a impunidade continue prevalecendo. Agora, eu tenho muita fé, a minha família também, porque no meu caso, no caso da minha família, até hoje, os menores delinquentes e assassinos continuam à solta também. Mas eu tenho muita fé, muita esperança, não apenas na justiça dos homens, mas eu tenho muita fé e muita esperança na justiça divina, porque dessa não existem brechas, dessa lei não existem recursos, nesta lei divina não existe a impunidade. São 11h44. Acabei de falar com o Denilson, que está procurando o irmão. Ele falou uma coisa muito, mas muito sábia. Ele diz o seguinte: o homem projeta, mas quem decide é Deus. O seu Idelbrando procurou o nosso programa para reclamar de uma assistência técnica que, segundo ele, não honrou o compromisso que fora firmado com este consumidor. Ele levou o aparelho celular dele para consertar e a assistência limitou um prazo de 15 dias. 60 dias se passaram e nada da placa chegar. Quando ele procurava assistência técnica, era sempre a mesma resposta: não existem peças. O Oliver Castro esteve lá demonstrando os direitos do seu Idelbrando. O resultado nós vamos ver no nosso quadro A Rota do Consumidor. No dia 15 de setembro, o Idelbrando de Paula comprou um aparelho celular da marca Samsung Galaxy. Para a surpresa dele, 4 dias depois, o aparelho apresentou defeito. Foi quando então ele trouxe até assistência técnica autorizada. E a partir daí, Idelbrando, o que aconteceu? Eu trouxe o aparelho na assistência depois de 4 dias, quando deu problema, e deixei na mão deles para consertarem, por causa da garantia. Abriu a ordem de serviço, tudo normal? A ordem de serviço, tudinho. E a partir daí ficou lá o aparelho. Quando a moça disse para mim que dentro de 15 a 20 dias me entregaria o aparelho. Eu liguei dentro de 15 dias, o aparelho não foi, disse que estava em análise de troca de peça. E aí eu continuei à espera. Deu um mês, liguei de novo, a moça disse que estava em espera. Aí depois de um mês, aí eu liguei depois de 3 dias, a moça disse: já está pronto. Aí eu fui buscar. Quando eu fui buscar o aparelho estava descarregando, não deu para me testar, tudinho. Aí eu peguei, levei para casa, quando eu fui ver, o aparelho estava com placa trocada de outro aparelho, entendeu? Aí deixei o aparelho aí, esperei mais ainda, 2 meses e 15 dias e até agora nada.
Resumindo, a assistência técnica autorizada ela tem um prazo de 30 dias para entregar o serviço, coisa que não ocorreu. E Delbrando, você ainda continua, inclusive, pagando o aparelho celular. Exato, continuo pagando o aparelho celular e espero receber ou então o meu aparelho ou então o dinheiro de volta do aparelho que eu estou pagando. Então você acredita que através do programa o problema vai ser solucionado? Se Deus quiser, acho que sim. Entregaram tudo no prazo e fiz uma boa opção, porque se não fosse pelo programa Exerça Seus Direitos, eu não teria conseguido meu aparelho de volta de lá. Eu ia ter que entrar com ação na justiça para poder obrigar, para mim poder não querer o aparelho, mas sim entrar como danos morais. E agradeço pelo programa Exerça Seus Direitos para estar me apoiando nisso. Caso resolvido. Muito bem, queria agradecer o Delbrando pela confiança no programa Exija Seus Direitos. É mais uma demonstração de que nós devemos percorrer aquilo que a lei nos assegura. Se a legislação diz que um produto tem 30 dias para ser consertado, 30 não são 40 nem 28. 30 são 30 dias, é o que diz a legislação. O problema é que as assistências técnicas precisam sofrer esse tipo de pressão e esse tipo de constrangimento para que possam se manifestar dentro do que determina a legislação. Eu estou, inclusive, estudando uma maneira coletiva para fazer esse chamamento das assistências técnicas. Eu vou estudar essa alternativa com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o doutor Otávio Gomes, com o Carlos Alberto de Almeida Filho, porque se nós quisermos fazer, veja bem como são as coisas, se nós quisermos fazer aqui uma semana de programa Exija Seus Direitos, só mostrando problemas envolvendo assistências técnicas, eu garanto a vocês que não vai faltar matéria, não vai faltar assunto. Para vocês verem o tamanho da demanda contra as assistências técnicas na cidade de Manaus. E eu estive percorrendo durante os trabalhos da CPI os municípios do interior. E como nós estávamos tratando de telefonia, aliás, eu queria chamar até o Oliveira para a gente, qualquer dia, tratar dessa questão de telefonia aqui no programa Exija Seus Direitos, sobretudo a questão dos orelhões que estão abandonados na capital e também no interior do estado. Mas visitando os municípios do interior, lá nós recebemos muitas reclamações, porque muitas vezes municípios como Envira, como Maitá, como Manicoré, não tem sequer uma assistência técnica autorizada. Aí as pessoas têm que se virar. Ou vêm para Manaus, ou enviam o telefone por terceiros, por amigos, por parentes, ou coloca numa embarcação, colocam no recreio para poder chegar até a assistência técnica. Então vejo que o estado do Amazonas, ele é um estado diferenciado. E como estado diferenciado, a fábrica, os revendedores, as assistências técnicas precisam também tratar o consumidor de forma diferenciada. É injusto que um cidadão, sobretudo o interiorano, onde a situação ainda é mais grave do que já é na capital, ele tenha que percorrer todos esses caminhos para tentar fazer com que a sua comunicação, que já é precária, e fica muito ruim quando o telefone apresenta problemas, que ele tem que percorrer todos esses caminhos para tentar resolver o seu problema. Então nós vamos fazer uma grande audiência, uma grande reunião, chamar as assistências, chamar o fabricante, para ver de que forma eles podem melhorar a prestação do serviço das assistências técnicas, que hoje é uma prestação de serviço muito distante daquilo que rege a legislação, o que determina o Código Nacional de Defesa do Consumidor e principalmente aquilo que aguarda, que anseia, que espera os consumidores que contratam esse tipo de serviço. 11h57. No ano passado, participou do nosso programa, motivado inclusive pela mãe e pelo próprio tio, o Eduardo, como é o sobrenome dele? Queiroz.
O Eduardo Queiroz tem 15 anos de idade, mas há muito tempo ele acalenta um sonho, que é um sonho de gravar o seu CD. Eles moram numa comunidade próximo do município de Itacoatiara, uma família extremamente carente, extremamente humilde, mas a mãe sempre percorreu o caminho da ajuda para que o filho pudesse realizar o sonho. O Eduardo participou do nosso quadro Hora da Esperança. Nós conseguimos Fotonascimento, Transbaixop, conseguimos o Estúdio 301, conseguimos o Lucas Leão, conseguimos o Berg Guerra, que fez uma surpresa para ele, porque ele tem um profundo respeito e admiração pelo Berg Guerra e pela história do Berg Guerra. Bom, é uma joia a ser lapidada, mas o programa exige os seus direitos, cumpriu com o seu propósito. E ontem ele recebeu aqui 2.000 cópias do seu primeiro trabalho. Os detalhes de mais uma grande emoção e uma grande realização no nosso programa, nós vamos acompanhar na reportagem do nosso competente Oliver Castro. Nós estamos aqui nos bastidores da Band Amazonas para acompanhar o lançamento do CD do Eduardo Queiroz. Hoje é um dia muito especial para ele, por isso está aqui toda a família do Eduardo, os primos, tá aqui o irmão e olha, aqui os pais do Eduardo, inclusive a pequena Janaína. Vou conversar com a mãe do Eduardo que acompanhou todo esse processo até hoje, que é o lançamento do CD propriamente dito aqui nos estúdios do programa Exija Seus Direitos. Dona Carla, como é que tá toda essa expectativa da família? Olha, a gente está ansiosos e feliz, né? Porque é um acontecimento muito especial. Eu acredito em Deus que agora a gente, com esse empurrão, a gente vai em frente, se Deus quiser. Conversar agora aqui com o seu Hermenegildo, que é o pai de Eduardo, que ele me falava que está muito orgulhoso por esse momento importante que está acontecendo na vida do filho dele. É isso mesmo, seu Hermenegildo? Como é que está esse coração aí? Batendo bem forte, né? Com certeza. Estou feliz pelo meu filho, né? Porque eu não estava tempo perto dele, estava mais urgente. Mas graças a Deus ele, através da mãe dele, vocês aqui, está chegando em frente e espero em Deus que daqui para frente só é show, né? Conversar agora com os primos do Eduardo que estão aqui. Eles vieram inclusive lá de Novo Remanso, no município de Itacoatiara, acompanhar esse momento que é o lançamento do CD do Eduardo aqui no programa Exija Seus Direitos. Como é que tá? Muito feliz por ele ter conseguido realizar o sonho dele. Espero que a carreira dele evolua a cada dia. Eduardo, foram aí quase 5 meses de trabalho, estúdio, o trabalho gráfico do CD, mas graças a Deus, hoje é o grande dia da sua vida. Graças a Deus. Olha, durante esses 5 meses aí, a gente passou um tempo, né? Chegaram até pessoas a não acreditar que eu estava fazendo esse trabalho aqui. Teve delas que duvidaram. Está aqui a prova de que é verdade, de que o meu grande amigo Marco Rota está me ajudando através dos patrocinadores. Estou aqui com o CD do Eduardo em mãos e conversar aqui com ele. Eduardo, qual foi a sensação de você se apresentar pela primeira vez ao vivo em um programa de televisão? Bom, o coração bateu muito forte, eu já não sabia nem o que fazer. Estava cantando ali e parecia que o coração queria pular pela boca, quase que eu engoli a voz. Foi uma coisa eletrizante, né? Agora, para agendar shows com você, já tem um telefone para contato? É 9448-2360. O segundo é 92 89 26 03. Zé Maria, como é que foi para o Estúdio 301 participar de todo esse trabalho do Eduardo até o lançamento hoje aqui no programa Exija Seus Direitos? Foi gratificante pra gente, né, que já trabalha na área, que também sabe da dificuldade de alguns artistas não conseguir, né, ter verba, apoio, e a gente se comoveu com toda essa história e estamos aqui, né, fizemos a nossa parte, espero que esteja de agrado dele, de todos que forem ouvir,
E quem sabe outros virão por aí, né? Quem deseja fazer um trabalho com você? Mais informações. Olha, o Estúdio 301 está localizado no bairro de São Jorge. Há 18 anos que a gente está com esse trabalho aqui a nível de Manaus, do Amazonas e de alguns estados a gente também já fez alguns trabalhos. E fica próximo ali a drogaria Santo Remédio, que é patrocinadora do programa, né? Claro. E é só nos procurar. E o telefone de contato é 9182-1994. Bom, começamos o ano de 2014 já com uma concretização de um sonho que o jovem Eduardo acalentava já há muito tempo, né? E graças à parceria que nós temos empreendido com muitas instituições, com muitas empresas, empresários de vários setores, de vários segmentos. E nesse momento eu acho que é um momento raro de felicidade, não apenas do Eduardo, mas de toda a família, né? Que deposita muita esperança, muita expectativa em dias melhores através do talento dele, da música. Então, nós esperamos agora que ele trilhe o caminho do sucesso, que possa vencer barreiras, inclusive não apenas no Amazonas, mas fora do Amazonas. É um jovem que precisa, como disse o Zé Maria, ser lapidado, e nós vamos tentar de todas as maneiras, contando com o apoio de profissionais como o Zé Maria, como o Berg Guerra, como o Lucas Leão, a lapidar então esta joia rara. Tomara que ele trilhe rapidamente o sucesso que ele, apesar de muito jovem, percorre já há muitos anos. Bem, eu queria mais uma vez aqui, em nome até da família do Eduardo, agradecer muito a Trans by Shop, que doou a roupa para que ele pudesse fazer a foto, Foto Nascimento, que foi quem fez a foto profissional. Vocês viram a qualidade do serviço do Foto Nascimento. Agradecer o Berg Guerra, que foi uma espécie de padrinho muito importante para o Eduardo. Agradecer o Zé Maria pelo profissionalismo empreendido na confecção deste trabalho, e agradecer muito também o Lucas Leão, porque o Lucas Leão esteve no nosso programa prometendo 1000 cópias, acabou entregando 2000 cópias ao Eduardo e entregou também material para divulgação, entregou cartazes para que ele pudesse divulgar o show dele. Então, fizemos a nossa parte. Tomara agora que o Eduardo possa vencer mais barreiras e mais obstáculos, talvez os maiores que ele terá na carreira agora dele, que é chegar a ser um cantor conhecido, de talento, de sucesso no estado do Amazonas. E ele fez questão, inclusive, de não gravar nenhuma música que não fosse da autoria dele. O Eduardo próprio compôs todas as canções do seu CD. Sucesso na vida artística do Eduardo. 12h04, estamos chegando ao final do programa Exija Seus Direitos dessa terça-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência tem as irmãs Socorro e Conceição comandando o Câmera 13, que é o programa da nossa gente. Uma boa tarde, um bom almoço a você e a sua família, e que Deus continue abençoando o povo amazonense. Até amanhã.